Você está prestes a conhecer algo que talvez devesse permanecer enterrado nos cantos mais sombrios da internet. 5 relatos que não são apenas histórias, são experiências que mudaram para sempre a vida de quem ousou lê-las. Pessoas que nunca mais conseguiram dormir tranquilas, que desenvolveram fobias inexplicáveis, que relataram acontecimentos estranhos após o contato com esses textos. Eu mesmo hesitei em fazer este vídeo, porque algumas dessas creepypastas carregam algo além de simples ficção. Há relatos de pessoas que, após lerem certas histórias, começaram a receber mensagens estranhas ou perceberam que alguém estava observando suas casas. Outros relataram pesadelos tão vívidos que confundiram realidade com sonho. Então, se você está sozinho agora, talvez seja melhor chamar alguém para assistir junto. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode te acompanhar por muito tempo. Estas são as 5 creepypastas mais perturbadoras que ninguém deveria ler sozinho. Histórias que nasceram nas profundezas da Deep Web e se espalharam como um vírus digital, infectando mentes e deixando marcas permanentes em quem as conhece. Antes de começarmos, quero que você entenda o que realmente são as creepypastas. Não são apenas histórias de terror escritas por pessoas entediadas. São experimentos psicológicos disfarçados de ficção, narrativas construídas para penetrar nos medos mais primitivos do ser humano. Muitas delas surgiram em fóruns anônimos da Deep Web, onde pessoas compartilham seus traumas mais profundos e experiências que não conseguem explicar. Esses textos são elaborados de forma tão realista que a linha entre ficção e realidade se torna praticamente inexistente. E é exatamente por isso que elas são tão perigosas. A primeira creepypasta da nossa lista é conhecida como O Jogo da Meia-Noite, um ritual que supostamente permite comunicação com entidades de outro plano. O texto original foi postado em um fórum da Deep Web dedicado a rituais ocultos, e desde então, centenas de pessoas relataram ter tentado realizá-lo. O que torna esta história especialmente perturbadora é que não se trata apenas de uma narrativa. É um manual detalhado de como realizar um ritual real, com instruções passo a passo que parecem ter sido testadas por quem as escreveu. Segundo o relato original, o ritual deve ser realizado exatamente à meia-noite, sozinho, em um quarto completamente escuro. Você precisa de apenas 3 itens: uma vela branca, um espelho pequeno e um objeto pessoal de alguém que já morreu. A história detalha como a pessoa deve se posicionar diante do espelho, acender a vela e recitar uma série de palavras em uma língua que ninguém conseguiu identificar. O texto afirma que, após alguns minutos, o reflexo no espelho começará a se mover independentemente da pessoa. Mas o que realmente assusta não é o ritual em si, mas os relatos de quem afirma ter tentado realizá-lo. Em fóruns especializados, dezenas de pessoas compartilharam suas experiências aterrorizantes. Uma usuária relatou que, após realizar o ritual, começou a ver vultos se movendo pelos cantos de sua casa. Outro disse que sua própria reflexão no espelho começou a lhe fazer sinais ameaçadores. Mas o relato mais perturbador veio de alguém que afirmou ter conseguido estabelecer contato com a entidade, e que essa entidade havia começado a se manifestar em sua vida real. A pessoa relatou que, após o ritual, passou a receber mensagens estranhas em seu celular, sempre enviadas exatamente à meia-noite. As mensagens continham informações que apenas ela poderia saber: segredos da infância, medos íntimos, detalhes sobre pessoas que já haviam morrido. Mas o mais aterrorizante era que as mensagens vinham de números de telefone que pertenciam a pessoas falecidas. Quando ela tentava ligar de volta, ouvia apenas ruídos estranhos e sussurros incompreensíveis. Você já se perguntou por que certas histórias nos afetam de forma tão profunda? Por que algumas narrativas conseguem nos tirar o sono e outras são esquecidas em poucos minutos? A resposta está na forma como nosso cérebro processa o medo. Quando lemos uma creepypasta bem construída, nossa mente não consegue distinguir completamente entre o que é real e o que é ficção. Isso acontece porque essas histórias são elaboradas para ativar nossos instintos primitivos de sobrevivência, criando uma resposta de luta ou fuga que permanece ativa mesmo depois de terminamos de ler. A segunda creepypasta da nossa lista é ainda mais perturbadora. A Transmissão Local 58.
Esta história surgiu em um fórum dedicado a fenômenos paranormais na televisão e rapidamente se espalhou por toda a internet. O relato descreve uma transmissão televisiva que supostamente foi ao ar em 1958, interrompendo a programação normal de uma emissora local nos Estados Unidos. O que torna esta história especialmente assustadora é que existem evidências físicas de que algo realmente aconteceu. Segundo o relato, a transmissão durou exatos 7 minutos e 23 segundos e mostrava uma figura humanoide parada em uma floresta escura. A criatura não se movia, apenas observava diretamente para a câmera, como se estivesse olhando através da tela para cada pessoa que assistia. Mas o mais perturbador era o áudio. Um som constante e monótono que parecia ser uma voz humana falando em reverso, misturado com ruídos que lembravam choro de crianças. O texto descreve como as pessoas que assistiram à transmissão começaram a relatar experiências estranhas. Pesadelos recorrentes com a mesma figura da televisão, sensação de estar sendo observado constantemente, e alguns até afirmaram ter visto a criatura parada em suas janelas durante a madrugada. O mais assustador é que, de acordo com a creepypasta, a transmissão ainda pode ser vista. Ela supostamente aparece em canais de TV abandonados, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração. Mas aqui está o que realmente me deixa inquieto. Existem pessoas que afirmam ter encontrado gravações desta transmissão. Vídeos granulados e distorcidos circulam em fóruns especializados, mostrando exatamente o que foi descrito na creepypasta. Claro, a maioria são claramente falsificações, mas alguns são tão bem feitos que até especialistas em efeitos visuais têm dificuldade em identificar como foram criados. E então você se pergunta, e se não foram criados? E se realmente existiu uma transmissão assim? Pare um segundo e pense. Você consegue imaginar a sensação de estar assistindo televisão tranquilamente e, de repente, se deparar com algo assim? A programação normal sendo interrompida por uma imagem que parece estar olhando diretamente para você? Muitas pessoas relatam que não conseguem mais assistir TV sozinhas depois de conhecer esta história. A simples possibilidade de que algo assim possa aparecer na tela as deixa em estado de alerta constante. A terceira creepypasta que vamos explorar é conhecida como Smile Dog, uma das mais antigas e influentes histórias de terror da internet. O relato original fala sobre uma imagem que supostamente não pode ser vista por seres humanos sem causar danos psicológicos permanentes. A história descreve como a fotografia mostra um cão com um sorriso humano distorcido e como qualquer pessoa que a vê desenvolve uma obsessão mórbida que eventualmente leva à loucura ou ao suicídio. O que torna Smile Dog especialmente perturbador é sua natureza viral. Segundo a creepypasta, a imagem se espalha como um vírus mental. Quem a vê sente uma compulsão irresistível de mostrá-la para outras pessoas. É como se a própria imagem tivesse consciência e usasse seus hospedeiros para se propagar. O texto descreve como vítimas relatam pesadelos constantes com o cão sorridente, sensação de estar sendo perseguido e uma necessidade crescente de compartilhar a imagem com outros. Mas o que realmente me assusta sobre esta história é que ela tem uma base real. Existem estudos científicos sobre como certas imagens podem causar danos psicológicos. Há fotografias que foram banidas de museus porque causavam desmaios e ataques de pânico em visitantes. Há padrões visuais que podem induzir convulsões em pessoas suscetíveis. Então, a ideia de uma imagem que pode causar danos mentais não é completamente impossível. Você já parou para pensar no poder que as imagens têm sobre nossa mente? Como uma simples fotografia pode nos fazer sentir alegria, tristeza, medo ou raiva instantaneamente? Nosso cérebro processa informações visuais de forma muito mais rápida do que texto ou som. É por isso que uma imagem pode nos impactar de forma tão intensa e duradoura. E é exatamente esse poder que torna a ideia de Smile Dog tão aterrorizante. Muitas pessoas relatam que, após lerem sobre Smile Dog, desenvolveram uma fobia específica de imagens de cães sorrindo. Outras dizem que não conseguem mais olhar para fotografias antigas sem sentir uma sensação de desconforto. É como se a simples descrição da imagem fosse suficiente para plantar uma semente de medo em suas mentes.
E talvez seja exatamente isso que o autor da creepypasta pretendia: criar uma história que fosse, em si mesma, contagiosa. Se você chegou até aqui, deixa um like para mostrar que está acompanhando esta jornada pelas creepypastas mais perturbadoras. E me conta nos comentários: você já teve alguma experiência estranha depois de ler uma história de terror? Já sentiu que algo mudou em sua percepção da realidade? Porque o que estamos prestes a explorar pode ser ainda mais intenso. A quarta creepypasta da nossa lista é Ben Drowned. Uma história que mistura nostalgia infantil com terror psicológico de forma magistral. O relato descreve como um estudante universitário comprou um cartucho usado do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask para Nintendo 64, e como este jogo aparentemente estava possuído pelo espírito de uma criança morta chamada Ben. O que torna esta história especialmente eficaz é como ela transforma algo familiar e reconfortante, um jogo de videogame, em uma fonte de terror absoluto. Segundo o relato, o jogo apresentava comportamentos estranhos desde o início. Os NPCs, personagens não jogáveis, se referiam ao protagonista como Ben, ao invés de Link. Músicas tocavam em reverso, texturas ficavam distorcidas, e o personagem principal às vezes se movia sozinho. Mas o mais perturbador era que o jogo parecia estar ciente de que estava sendo observado. Quando o jogador pausava o jogo, a música continuava tocando. Quando ele tentava resetar o console, o jogo voltava exatamente para o mesmo ponto onde havia parado. A história descreve como o protagonista começou a documentar suas experiências, gravando vídeos das anomalias do jogo. Mas quanto mais ele jogava, mais estranhas as coisas se tornavam. O jogo começou a exibir mensagens que não faziam parte do código original, mensagens que pareciam ser direcionadas especificamente para ele. Por que você fez isso comigo? Você não deveria ter feito isso. Você causou isso. Frases que apareciam na tela e faziam o jogador questionar sua própria sanidade. O que realmente me perturba sobre Ben Drowned é como ela explora nossa relação com a tecnologia. Vivemos cercados por dispositivos eletrônicos que conhecemos apenas superficialmente. Quantas vezes você já se perguntou o que realmente acontece dentro do seu celular, do seu computador, do seu videogame? Há milhões de linhas de código executando processos que não compreendemos completamente. E é nessa ignorância que histórias como Ben Drowned encontram terreno fértil. A creepypasta sugere que Ben era uma criança real que morreu afogada e que de alguma forma sua consciência ficou presa no cartucho do jogo. Mas além da história principal, surgiram dezenas de relatos de pessoas que afirmam ter experiências similares com jogos antigos. Cartuchos que apresentam comportamentos estranhos, personagens que agem de forma não programada, mensagens que aparecem sem explicação. Muitos desses relatos são acompanhados de vídeos que mostram exatamente o que foi descrito na creepypasta original. Claro, a maioria dessas evidências pode ser explicada por modificações no código do jogo, glitches ou simplesmente falsificações elaboradas. Mas há algo profundamente inquietante na ideia de que nossa tecnologia possa ser habitada por consciências que não pertencem a este mundo. E é essa possibilidade, por mais remota que seja, que torna Ben Drowned tão eficaz em nos assustar. Você já teve alguma experiência estranha com tecnologia? Já sentiu que seu computador ou celular estava se comportando de forma quase consciente? Muitas pessoas relatam que, após lerem Ben Drowned, começaram a notar pequenas anomalias em seus dispositivos eletrônicos. Jogos que pausam sozinhos, mensagens que aparecem e desaparecem, programas que executam sem comando. Na maioria dos casos, há explicações técnicas para esses fenômenos, mas a semente da dúvida já foi plantada. A quinta e última creepypasta da nossa lista é talvez a mais perturbadora de todas, Candle Cove. Esta história é diferente das outras porque não apresenta elementos sobrenaturais óbvios. Em vez disso, ela explora algo muito mais sutil e aterrorizante: a manipulação da memória e a natureza coletiva da experiência humana. O relato descreve um grupo de pessoas discutindo online sobre um programa de televisão infantil que costumavam assistir na década de 1970, um show marionete chamado Candle Cove. Inicialmente, as pessoas compartilham memórias nostálgicas sobre o programa.
Lembram-se dos personagens, um pirata chamado Percy, uma menina boneca e principalmente do protagonista, o Skin Taker, um esqueleto vestido de pirata. Mas conforme a conversa progride, as memórias se tornam mais sombrias. Eles lembram que o programa era estranhamente violento para uma atração infantil, que os personagens frequentemente gritavam uns com os outros e que havia algo profundamente perturbador na forma como as marionetes se moviam. O clímax da história vem quando uma mãe entra na conversa e revela que nunca existiu um programa chamado Candle Cove. Ela lembra que seus filhos costumavam se sentar na frente da televisão, completamente absortos, assistindo à estática. Quando ela perguntava o que estavam assistindo, eles respondiam Candle Cove e descreviam exatamente os mesmos personagens e situações que os adultos estavam discutindo online. A implicação é aterrorizante. Todas essas pessoas compartilhavam uma memória coletiva de algo que nunca existiu. Candle Cove toca em medos muito profundos sobre a natureza da realidade e da memória. Como podemos ter certeza de que nossas lembranças são reais? Como sabemos se algo realmente aconteceu ou se foi apenas produto da nossa imaginação? A história sugere que é possível para grupos de pessoas compartilharem experiências que nunca ocorreram, criando uma realidade alternativa que existe apenas em suas mentes. Mas o que realmente me assusta sobre esta creepypasta é que ela tem precedentes na vida real. Existem casos documentados de falsas memórias compartilhadas, onde grupos inteiros de pessoas lembram de eventos que nunca aconteceram. Há fenômenos psicológicos que podem explicar como isso ocorre, mas isso não torna a experiência menos real para quem a vivencia. E é exatamente essa ambiguidade entre real e irreal que torna Candle Cove tão eficaz. Pare um momento e pense sobre suas próprias memórias da infância. Há algum programa de TV, algum brinquedo, alguma experiência que você lembra vividamente, mas que ninguém mais parece conhecer? Muitas pessoas relatam que, após lerem Candle Cove, começaram a questionar suas próprias lembranças. Programas que tinham certeza de ter assistido, mas que não conseguem encontrar evidências de que existiram. Brinquedos que lembram de ter tido, mas que não aparecem em nenhum catálogo. É como se a história plantasse uma semente de dúvida sobre a própria natureza da realidade. Comenta aí embaixo. Você já teve alguma memória da infância que parecia real, mas que ninguém mais conseguia confirmar? Já se questionou se algo que você lembra realmente aconteceu? Porque Candle Cove explora exatamente essa insegurança fundamental que todos nós temos sobre nossas próprias experiências. O que torna essas 5 creepypastas tão poderosas não é apenas sua capacidade de nos assustar, mas sua habilidade de questionar nossa percepção da realidade. Cada uma delas ataca um aspecto diferente da experiência humana. Nossa relação com o sobrenatural, nossa confiança na tecnologia, nossa compreensão da memória. Elas não são apenas histórias, são experimentos psicológicos que testam os limites da nossa sanidade. Você já parou para pensar por que essas histórias se espalham tão rapidamente pela internet? Por que certas creepypastas se tornam virais enquanto outras são esquecidas? A resposta está na forma como elas exploram medos universais. Todos nós temos medo do desconhecido, da morte, da loucura. Todos nós questionamos em algum momento se nossas experiências são reais ou imaginárias. E é exatamente nesses medos primitivos que essas histórias encontram sua força. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. As creepypastas representam uma nova forma de folclore digital, histórias que nascem e evoluem na internet, adaptando-se e mudando conforme são recontadas. Elas refletem os medos e ansiedades da nossa era digital, transformando nossa relação com a tecnologia em fonte de terror. E talvez seja exatamente isso que as torna tão eficazes. Elas falam diretamente aos medos da nossa geração. Muitas pessoas relatam que, após conhecerem essas histórias, desenvolveram novos medos ou fobias. Medo de ficar sozinho no escuro, medo de olhar no espelho durante a noite, medo de jogar videogames antigos, medo de assistir TV em canais com estática. É como se essas narrativas plantassem sementes de terror que continuam a crescer muito tempo depois de terminamos de lê-las. Se você está assistindo a este vídeo sozinho, provavelmente já está sentindo alguns desses efeitos. Talvez esteja olhando para os cantos do quarto, prestando atenção em sons que normalmente ignoraria,
ou sentindo uma necessidade crescente de acender as luzes. Isso é normal. É exatamente assim que essas histórias foram projetadas para funcionar. Elas não terminam quando paramos de lê-las. Elas continuam vivendo em nossa imaginação, se alimentando de nossos medos e inseguranças. Quem aqui já ouviu falar sobre alguma dessas creepypastas antes? Conta a sua experiência nos comentários. Já tentaram realizar algum dos rituais descritos? Já tiveram experiências estranhas com tecnologia depois de conhecer essas histórias? Porque o que realmente me fascina sobre o fenômeno das creepypastas é como elas criam uma comunidade de pessoas que compartilham experiências de terror. Há fóruns inteiros dedicados a documentar experiências relacionadas a essas histórias. Pessoas que afirmam ter visto Smile Dog, que realizaram o Jogo da Meia-Noite, que encontraram cartuchos de Ben Drowned, que lembram de assistir Candle Cove. Muitos desses relatos são claramente ficcionais, mas outros são tão detalhados e convincentes que é difícil não se perguntar se há alguma verdade por trás deles. E talvez seja exatamente essa ambiguidade que torna as creepypastas tão poderosas. Elas existem em um espaço limítrofe entre ficção e realidade, onde é impossível determinar com certeza o que é verdade e o que é imaginação. É nessa incerteza que o verdadeiro terror reside, não na confirmação de que algo é real, mas na possibilidade de que possa ser. Antes de continuar, me diz: você consegue imaginar como deve ser viver com medo constante de que algo sobrenatural possa aparecer em sua vida? Muitas pessoas que se envolvem profundamente com creepypastas relatam desenvolver ansiedade crônica, insônia e até mesmo sintomas de paranoia. É como se as histórias infectassem suas mentes, criando uma realidade alternativa, onde o terror é sempre uma possibilidade iminente. Mas há também um aspecto positivo nessa experiência. Muitas pessoas encontram nas creepypastas uma forma de processar seus próprios medos e traumas. Ao se confrontarem com o horror ficcional, elas podem explorar e compreender melhor seus próprios demônios internos. É uma forma de terapia através do terror, onde o medo controlado pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Se você está curtindo essa jornada pelas creepypastas mais perturbadoras, compartilha com aquele amigo que adora mistérios. Porque o que torna essas histórias realmente especiais não é apenas sua capacidade de nos assustar, mas sua habilidade de criar conexões entre pessoas que compartilham a mesma fascinação pelo desconhecido e pelo inexplicável. É importante lembrar que, por mais convincentes que essas histórias possam parecer, elas são produtos da imaginação humana. Não há evidências científicas de que rituais como o Jogo da Meia-Noite realmente funcionem, ou de que existam imagens capazes de causar danos psicológicos permanentes. Mas isso não diminui seu poder como ferramentas narrativas. Elas nos lembram da importância da imaginação e da capacidade humana de criar mundos alternativos através da linguagem. O que realmente me fascina sobre essas 5 creepypastas é como elas representam medos fundamentais da condição humana. O medo da morte, da loucura, da solidão, da perda de controle sobre nossa própria realidade. Elas transformam esses medos abstratos em narrativas concretas, dando forma e substância a ansiedades que de outra forma permaneceriam informes e incompreensíveis. Pausa 1 segundo. Você consegue imaginar como deve ter sido para os primeiros leitores dessas histórias? Pessoas que encontraram esses textos em fóruns obscuros, sem saber se eram ficção ou relatos reais? Deve ter sido uma experiência completamente diferente, mais intensa e perturbadora. Hoje essas histórias são amplamente conhecidas e discutidas, mas imagine descobri-las pela primeira vez, sozinho, no meio da madrugada, em um canto escuro da internet. Essa é uma das razões pelas quais as creepypastas perdem parte de seu impacto quando se tornam mainstream. Elas foram criadas para serem descobertas, não para serem consumidas em massa. São como segredos sombrios que deveriam permanecer enterrados, mas que inevitavelmente encontram seu caminho para a luz. E talvez seja exatamente isso que as torna tão atrativas. A sensação de que estamos descobrindo algo que não deveríamos saber. Você já se perguntou por que tantas pessoas são atraídas por histórias de terror?
Por que escolhemos voluntariamente nos expor a experiências que nos causam medo e desconforto? Psicólogos sugerem que o terror ficcional nos permite explorar nossos medos de forma segura, experimentando adrenalina e emoções intensas sem o risco real. É como um parque de diversões para nossa psique, onde podemos experimentar o perigo sem consequências reais. Mas as creepypastas vão além do terror tradicional. Elas questionam a natureza da realidade, desafiam nossa compreensão do mundo e nos forçam a confrontar a possibilidade de que existam coisas além da nossa compreensão. Elas não apenas nos assustam, elas nos fazem pensar, questionar e talvez até mesmo mudar nossa perspectiva sobre o que é possível. Comenta aí embaixo. Qual dessas 5 creepypastas te impactou mais? Qual delas você acha que tem mais chances de ser baseada em algo real? Porque uma das coisas mais fascinantes sobre essas histórias é como elas geram discussões e debates entre pessoas que tentam decifrar o que é verdade e o que é ficção. Há comunidades inteiras dedicadas a investigar as origens dessas histórias, rastreando suas primeiras aparições na internet, analisando evidências e tentando separar fatos de ficção. É como se as creepypastas criassem seu próprio universo de mistério e investigação, onde cada pista pode levar a uma descoberta perturbadora. E talvez seja exatamente isso que as torna tão viciantes. Elas não oferecem respostas fáceis ou conclusões definitivas. Em vez disso, elas plantam perguntas em nossa mente. Perguntas que continuam a nos incomodar muito tempo depois de terminamos de lê-las. Será que Candle Cove realmente existiu? Será que há pessoas que realmente viram Smile Dog? Será que em algum lugar existe um cartucho de Ben Drowned? Essas perguntas não têm respostas simples, e é exatamente isso que as torna tão poderosas. Elas nos forçam a confrontar os limites do que sabemos e do que podemos saber. Elas nos lembram de que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, por mais que acreditemos compreender o mundo, ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão. Antes de chegarmos ao final desta jornada, quero que você reflita sobre algo. Como essas histórias mudaram sua percepção da realidade? Você olha para um espelho da mesma forma depois de conhecer O Jogo da Meia-Noite? Consegue assistir TV sozinho sem pensar em Transmissão Local 58? Pode jogar videogames antigos sem lembrar de Ben Drowned? É provável que pelo menos uma dessas histórias tenha plantado uma semente de desconforto em sua mente. E talvez seja exatamente isso que torna as creepypastas tão eficazes como forma de arte. Elas não são apenas entretenimento passivo. Elas são experiências transformadoras que alteram nossa percepção do mundo ao nosso redor. Elas nos tornam mais conscientes das sombras nos cantos, dos ruídos na madrugada, das possibilidades que preferimos ignorar. Muitas pessoas relatam que, após se envolverem profundamente com creepypastas, desenvolveram uma sensibilidade maior para o estranho e o inexplicável. Começaram a notar coisas que antes passavam despercebidas, a questionar experiências que antes aceitavam sem pensar. É como se essas histórias acordassem uma parte de nossa mente que estava adormecida, uma parte que está sempre alerta para possibilidades que desafiam nossa compreensão racional do mundo. Esta jornada pelas 5 creepypastas mais perturbadoras nos lembra de que a realidade é muito mais frágil do que gostaríamos de admitir. Nossas percepções podem ser enganadas, nossas memórias podem ser falsas, nossa tecnologia pode se comportar de formas que não compreendemos. E é nessa fragilidade que o verdadeiro terror reside. Não na confirmação de que monstros existem, mas na possibilidade de que nossa compreensão do mundo seja fundamentalmente incorreta. Se você chegou até aqui, é porque tem uma fascinação genuína pelo mistério e pelo inexplicável. É porque entende que há valor em explorar os cantos mais escuros da experiência humana, nos lugares onde a lógica e a razão falham. É porque você compreende que há mais no mundo do que aquilo que podemos ver e tocar. E que, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que questionam os fundamentos da nossa realidade. Você já se perguntou por que certas histórias conseguem nos afetar de forma tão profunda? Por que algumas narrativas ficam conosco por anos, influenciando nossa percepção do mundo e nossa compreensão do que é possível? A resposta está na forma como essas histórias interagem com o nosso subconsciente, plantando sementes de dúvida que continuam a crescer muito tempo depois de terminamos de lê-las.
O fenômeno das creepypastas representa algo único na história da narrativa humana. Pela primeira vez, temos histórias que nascem e evoluem em tempo real, que se adaptam e mudam conforme são recontadas, que se espalham através das redes sociais e fóruns como organismos vivos. Elas representam uma nova forma de folclore, adequada à era digital, onde os medos ancestrais da humanidade são recontextualizados para uma geração que cresceu cercada por tecnologia. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Essas histórias não são apenas entretenimento. Elas são reflexos dos nossos medos coletivos, das ansiedades que definem nossa época. O medo da tecnologia que escapa ao nosso controle, representado em Ben Drowned. O medo da manipulação da informação e da realidade, explorado em Transmissão Local 58. O medo da perda da identidade e da memória, central em Candle Cove. O medo do sobrenatural invadindo nossa vida cotidiana, como em O Jogo da Meia-Noite. E o medo da contaminação mental, a ideia de que certas informações podem ser tóxicas para nossa psique, como em Smile Dog. Cada uma dessas histórias funciona como um espelho, refletindo aspectos específicos da condição humana moderna. Elas nos mostram que, por mais que nossa tecnologia avance, por mais que acreditemos ter controle sobre nosso mundo, ainda existem forças que não compreendemos, mistérios que desafiam nossa lógica e possibilidades que preferimos ignorar. Me diz uma coisa: depois de conhecer essas histórias, você consegue olhar para um espelho no escuro da mesma forma? Consegue assistir televisão sozinho, sem pelo menos uma pequena parte da sua mente se perguntando se algo estranho pode aparecer na tela? Consegue jogar videogames antigos sem se lembrar dos relatos sobre Ben Drowned? É provável que pelo menos uma dessas experiências tenha mudado para sempre sua percepção do mundo ao seu redor. E talvez seja exatamente isso que torna as creepypastas tão valiosas como forma de arte. Elas não são apenas histórias que lemos e esquecemos. Elas são experiências transformadoras que alteram nossa consciência de forma permanente. Elas nos tornam mais atentos aos detalhes estranhos, mais sensíveis às possibilidades que normalmente ignoramos, mais conscientes da fragilidade da nossa compreensão da realidade. Muitas pessoas relatam que, após se envolverem com creepypastas, começaram a perceber o mundo de forma diferente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, uma sombra que se move de forma estranha, um ruído inexplicável na madrugada, uma sensação de estar sendo observado, começam a ganhar significado. É como se essas histórias acordassem uma parte primitiva do nosso cérebro, uma parte que está sempre alerta para perigos que nossa mente racional prefere ignorar. Há também um aspecto social fascinante nessas narrativas. As creepypastas criam comunidades de pessoas que compartilham experiências similares, que se apoiam mutuamente na exploração de medos e ansiedades comuns. Fóruns inteiros são dedicados a discutir essas histórias, a compartilhar experiências relacionadas, a investigar suas origens e a criar novas variações. É como se essas narrativas de terror criassem uma forma estranha de conexão humana, unindo pessoas através do medo compartilhado. Comenta aí embaixo. Você já fez parte de alguma comunidade online dedicada a histórias de terror? Já discutiu creepypastas com amigos ou familiares? Já tentou convencer alguém a ler uma história que te impactou profundamente? Porque uma das coisas mais interessantes sobre essas narrativas é como elas se espalham através das relações pessoais, passando de pessoa para pessoa como segredos sombrios que precisam ser compartilhados. Há algo quase viral na forma como as creepypastas se propagam. Uma pessoa lê uma história e sente uma compulsão irresistível de compartilhá-la com outras pessoas. É como se as próprias histórias tivessem consciência e usassem seus leitores como vetores para se espalhar. E talvez seja exatamente isso que acontece. Talvez essas narrativas sejam tão eficazes porque foram evolutivamente selecionadas para serem memoráveis e compartilháveis. Pense nisso. Das milhares de histórias de terror que são escritas todos os dias, apenas algumas se tornam verdadeiramente virais. O que distingue uma creepypasta que se espalha pelo mundo de uma que é rapidamente esquecida? A resposta está na forma como essas histórias interagem com nossos medos mais profundos, na forma como elas exploram ansiedades universais de maneiras inovadoras e perturbadoras.
As 5 creepypastas que exploramos hoje representam o topo dessa hierarquia narrativa. Elas sobreviveram ao teste do tempo, continuando a assustar e fascinar novas gerações de leitores. Elas transcenderam suas origens obscuras para se tornarem parte da cultura popular, influenciando filmes, jogos, livros e outras formas de mídia. Elas provaram que o terror eficaz não precisa de orçamentos milionários ou efeitos especiais. Precisa apenas de uma compreensão profunda da psicologia humana e da habilidade de transformar medos abstratos em narrativas concretas. Você já parou para pensar no legado dessas histórias? Quantas pessoas já perderam o sono por causa de Smile Dog? Quantas já evitaram jogar videogames antigos depois de conhecer Ben Drowned? Quantas já questionaram suas próprias memórias após ler Candle Cove? O impacto dessas narrativas vai muito além do entretenimento. Elas moldaram a forma como uma geração inteira percebe o mundo. E talvez seja exatamente isso que torna as creepypastas tão importantes como fenômeno cultural. Elas não são apenas histórias, são experimentos coletivos de consciência, formas de explorar os limites da experiência humana através da narrativa. Elas nos permitem vivenciar medos extremos de forma segura, experimentar terror intenso sem consequências reais e explorar possibilidades que nossa mente racional prefere rejeitar. Mas há também um aspecto mais sombrio a ser considerado. Algumas pessoas se tornam tão obcecadas com essas histórias que perdem a capacidade de distinguir entre ficção e realidade. Há relatos de indivíduos que desenvolveram paranoia severa, que se isolaram socialmente, que começaram a ver sinais sobrenaturais em eventos cotidianos. É como se para algumas pessoas, as creepypastas fossem tão convincentes que conseguissem substituir a realidade por uma versão mais sombria e aterrorizante do mundo. É por isso que é importante lembrar que, por mais convincentes que essas histórias possam ser, elas são produtos da imaginação humana. Elas foram criadas para entretenimento, para exploração artística, para catarse emocional. Elas não são provas de que o sobrenatural existe ou de que devemos viver em constante estado de medo. Elas são ferramentas para explorar nossos medos de forma controlada e segura. Antes de encerrarmos esta jornada, quero que você reflita sobre o que aprendeu hoje. Não apenas sobre as histórias em si, mas sobre você mesmo. Quais medos essas narrativas despertaram em você? Quais aspectos de sua percepção da realidade elas questionaram? Como você se sente agora, sabendo que existem histórias capazes de afetar sua mente de forma tão profunda? Se você está se sentindo inquieto ou desconfortável neste momento, isso é normal. É exatamente assim que essas histórias foram projetadas para funcionar. Elas plantam sementes de desconforto que continuam a crescer mesmo depois de terminamos de ouvi-las. Mas lembre-se, esse desconforto é temporário. É uma reação natural do seu cérebro a estímulos que desafiam sua compreensão da realidade. O que realmente importa é como você escolhe lidar com essas sensações. Você pode deixar que o medo o paralise, ou pode usar essas experiências como oportunidades para compreender melhor a si mesmo e ao mundo ao seu redor. As creepypastas não são apenas histórias de terror. Elas são convites para explorar os aspectos mais profundos e complexos da experiência humana. Comenta aí embaixo, como você se sente agora no final desta jornada? Qual dessas histórias vai ficar com você por mais tempo? Você pretende compartilhar alguma delas com outras pessoas? Porque uma das coisas mais fascinantes sobre as creepypastas é como elas continuam a viver e evoluir através das pessoas que as conhecem. Há algo poético na forma como essas histórias se perpetuam. Elas nascem na mente de um escritor anônimo, são compartilhadas em fóruns obscuros, se espalham através das redes sociais e, eventualmente, encontram seu caminho até você. E agora, ao conhecê-las, você se torna parte dessa corrente narrativa, um elo na cadeia que conecta todas as pessoas que já foram tocadas por essas histórias. Talvez seja isso que torna as creepypastas tão especiais. Elas criam uma forma única de conexão humana, unindo pessoas através do medo compartilhado e da curiosidade sobre o desconhecido. Elas nos lembram de que, apesar de todas as nossas diferenças, todos compartilhamos os mesmos medos fundamentais, as mesmas ansiedades básicas sobre a natureza da realidade e nosso lugar no mundo. Estas 5 creepypastas, O Jogo da Meia-Noite,
Transmissão Local 58, Smile Dog, Ben Drowned e Candle Cove representam marcos na evolução da narrativa digital. Elas provaram que histórias simples, quando bem construídas, podem ter um impacto profundo e duradouro na consciência humana. Elas mostraram que o terror mais eficaz não vem de monstros externos, mas de questões sobre a natureza da realidade, da memória, da percepção e da própria consciência. Ao chegarmos ao final desta jornada, espero que você tenha ganho não apenas conhecimento sobre essas histórias específicas, mas também uma compreensão mais profunda sobre como as narrativas funcionam, como elas nos afetam e como podemos usar esse conhecimento para compreender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Lembre-se, o medo é uma emoção poderosa, mas também é uma ferramenta. Ele nos alerta para perigos reais, mas também pode nos ensinar sobre nossos próprios limites e vulnerabilidades. As creepypastas são formas de explorar esse medo de maneira segura e controlada, permitindo-nos experimentar terror intenso sem consequências reais. Se você chegou até aqui, significa que tem uma mente aberta e curiosa, disposta a explorar os aspectos mais sombrios da experiência humana. Isso é algo valioso e raro. Use essa curiosidade de forma construtiva, seja para criar suas próprias histórias, para compreender melhor a psicologia humana, ou simplesmente para apreciar a arte da narrativa em suas formas mais inovadoras. E se você é alguém que está pensando em criar suas próprias creepypastas, lembre-se do que aprendeu hoje. As histórias mais eficazes são aquelas que exploram medos universais de formas inovadoras, que questionam aspectos fundamentais da experiência humana, e que deixam espaço para que a imaginação do leitor preencha as lacunas. O terror mais poderoso não é aquele que é explicado completamente, mas aquele que permanece misterioso e ambíguo. Estas 5 creepypastas nos ensinaram lições valiosas sobre a natureza do medo, da narrativa e da consciência humana. Elas nos mostraram que as histórias mais poderosas são aquelas que conseguem alterar nossa percepção da realidade, que nos fazem questionar certezas que considerávamos inabaláveis e que continuam a nos afetar muito tempo depois de terminamos de lê-las. Espero que esta jornada tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Espero que você tenha ganho uma nova apreciação pelo poder da narrativa, pela complexidade da mente humana e pela importância de explorar os aspectos mais profundos e misteriosos da experiência humana. E lembre-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos, de histórias esperando para serem contadas e de medos esperando para serem explorados. As creepypastas são apenas uma pequena parte desse vasto universo de possibilidades narrativas. Continue explorando, continue questionando e continue mantendo sua mente aberta para as possibilidades que desafiam nossa compreensão convencional da realidade. Porque, no final das contas, talvez seja exatamente isso que nos torna humanos, nossa capacidade infinita de criar e consumir histórias, de explorar os limites da experiência através da narrativa e de encontrar significado e conexão mesmo nas experiências mais aterrorizantes. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelas creepypastas mais perturbadoras que ninguém deveria ler sozinho. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar algo novo. E não esqueça de comentar. Qual dessas 5 creepypastas te impactou mais? Você já conhecia alguma delas? Tem alguma história de terror que gostaria de ver explorada no canal? Sua participação é fundamental para que eu possa continuar criando conteúdo que realmente interesse a vocês. Até a próxima e lembrem-se, algumas histórias são perigosas demais para serem lidas sozinhas. Mantenham-se sempre em boa companhia quando explorarem os cantos mais sombrios da internet. Um abraço e tchau!